Abra tua Bíblia no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 3. Deus fala com Samuel em visão. Diz assim a palavra do Senhor. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, eu torno a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou, e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta de alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça outro tanto, se me encobrires alguma palavra que lhe falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu, e disse: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma das suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor, e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Amém? Podeis tomar assento. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Estando o jovem deitado, o Senhor chamou por 4 vezes, chama a Samuel. 3 vezes, logo após mais uma, o chama e fala com ele tudo aquilo que ele iria fazer em Israel. A palavra diz que Samuel não conhecia a voz do Senhor. E por 3 vezes se repete. E Eli diz: Ele é o Senhor. Quem está falando contigo não sou eu, é o Senhor. Ele está te procurando. Sempre que nós lemos essa passagem, nós pensamos que estava lá Samuel, os 2 filhos de Eli. Mas a grande verdade é que o templo sempre foi um local de cultura.
O templo sempre servia de ensinamento aos jovens. Os pais que queriam que os seus filhos estudassem, que os seus filhos tocassem algum instrumento, os encaminhava para o templo. Muito interessante essa palavra que alguns estudiosos dizem que no templo havia em torno de mais de 1000 jovens que todos os dias eram ministrados no templo e ensinados a palavra. E Deus aparece a Samuel. Então agora ele começa a ouvir a palavra do Senhor e Deus revela a Samuel aquilo que iria fazer em Israel. Deus toma um jovem que estava ali porque ele foi uma oferta ao templo. A sua mãe fez um propósito, sua mãe Ana, ao dar à luz, ao engravidar, ela faz um propósito: se o meu filho for homem, eu entregarei ao templo, para que ele seja ministrado na palavra do Senhor. Ela entregou seu filho e ela ia de ano em ano, levava as vestes para ele, deixou o cuidado do templo, para que o templo ensinasse a palavra de Deus e que ele ali fosse usado por Deus. Então a palavra diz: olha, eu já fiz saber a Eli o que eu vou fazer. Eu já falei várias vezes, diz assim no versículo 19: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Nenhuma das palavras que Deus falava, ele perdia, ele retinha a palavra. O grande diferencial que nós podemos buscar é reter o que Deus fala. É reter a palavra de Deus. Muitas vezes eu sempre digo: o pastor ele pode pregar 40 minutos, 1 hora, mas dentro desta mensagem, Deus tem uma palavra que pode mudar a tua história. E você precisa estar ativo e atento para saber qual é a palavra. O que Deus quer falar com você. Às vezes não é a pregação toda, mas uma palavra que Deus coloca na boca do pregador é a palavra rema, é a palavra para mudar a tua história, mudar a tua vida, se você captar ela. Então ali estava Samuel, e versículo 18 diz: então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu, e disse ele: ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Sabe, muitas vezes nós estamos recebendo uma palavra contrária e nos acomodamos. Sabemos que Deus, Ele vem falar conosco para nos mudar de uma situação de engano, de mentira, e nós pensamos: Deus sabe o que faz. Deus que sabe, Ele que faz o que Ele quiser. Não está nos dando uma oportunidade de ouvir a palavra, nos arrepender e mudar. Nesse momento, Eli recebe a palavra através de Samuel, e ao invés de ele pensar: Deus falou com você, era Deus que falou. Ele sabia que era Deus, mas na acomodação com a situação, ele diz: Deus que sabe. Deus que sabe o que faz. Quando o povo foi levado para a Babilônia, foi por causa de uma palavra, de uma atitude do rei Ezequias. O rei Ezequias recebe pessoas lá da Babilônia e mostra todo o tesouro, mostra a casa do tesouro. E o profeta Isaías chega para ele e diz: o que viram na tua casa? E ele diz: viram tudo, mostrei tudo. Mostrei tudo. E a palavra diz: olha, eles voltarão e vão levar os seus príncipes cativos. E a pergunta que o rei Ezequias faz diz: é no meu tempo? Não, não é no teu tempo. Demorou 100 anos, mas aquela palavra se cumpriu. Foram levados cativos para a Babilônia, por causa da desobediência e por causa do distanciamento de Deus. O que impede ouvir a voz de Deus? O que nós temos que nos perguntar hoje: o que tem nos impedido de ouvir a voz de Deus?
Deus quer nos direcionar, Deus quer nos dar escapes, Deus quer nos dar saída. O que impede de ouvir a voz de Deus? O que nos impede de sair de uma situação de calúnia, de tantas coisas que estão nos acontecendo, vindo sobre as nossas casas, nossas famílias, sobre a nossa nação? No versículo 13 diz assim: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. O que Deus está falando para Samuel? Olha, eu já falei várias vezes com Eli. Deus nunca vai fazer algo que antes ele não levante os seus profetas para nos advertir. Deus nunca vai permitir algo antes de nos avisar, antes de nos alertar. Cuidado. O Espírito Santo, ele tem esse trabalho. Cuidado com essa atitude, cuidado com esses amigos. E ele vai nos alertando, cuidado com essas suas atitudes. O Espírito Santo, ele vem falar a cada um de nós. Então, o que nos leva a isso? A desobediência e a falta de gratidão. O grande desafio hoje é ministrar a um povo que foi educado e preparado pelo espírito do misticismo. O que nós estamos vivendo? Um espírito de misticismo. Nós somos místicos demais, ouvimos a palavra de Deus de menos, e tudo que nós fazemos é misticismo. Estive celebrando meus 70 anos de vida, grato a Deus. Estive ali na caverna do diabo. E o guia ali, ele falou algo muito interessante. Ele diz assim, eu perguntei, por que esse nome? Ele diz, esse nome atrai. Muitas pessoas vêm por causa desse nome. E quando chega ao final daquela visita, ele ilumina uma parede, e ali tem uma figura, e ele mostra, o diabo está ali. Uma figura desenhada pela água, pelos ventos, e parece algo horroroso. E ele diz, ali está o diabo. E ali termina a caminhada, e então é retorno. E ele diz, interessante, muitas pessoas vêm pelo diabo, poucas vê Deus em tudo isso. Poucas pessoas percebem o que Deus faz. Mas quando te chama, é a caverna do diabo, você quer ver onde está o diabo. E ele disse, poucas pessoas. E ele talvez nem soubesse que eu era pastor. Ele disse, e os crentes gastam dinheiro para ver o diabo. E poucos veem Deus. Poucos conseguem entender que tudo isto foi formado pela mão de Deus. A beleza, a natureza. Então, o grande desafio hoje é lutar contra o espírito do misticismo. Se você formar algo místico, como era nos dias de Samuel, qual era o misticismo que ali tinha? A arca. Cometendo todo tipo de pecado, de adultério, os filhos de Eli, em uma batalha que vai seguir no próximo capítulo, diz, busquemos a arca do Senhor. A arca do Senhor vai nos proteger. E foram buscar, e foi a maior derrota de Israel. 30 mil homens pereceram naquela batalha. Não entre numa batalha se Deus não estiver com você. O misticismo nos leva a acreditar que um objeto, alguma coisa, vai nos libertar. Um povo que cada dia pede um sinal. Todo dia, nos dias de Jesus, ele diz, olha, João diz, todos os dias esse povo pede um sinal. Todos os dias esse povo quer algo especial. Primeiro o Evangelho segundo São João diz assim no capítulo 1. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele, clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse se revelou. Qual o grande problema que nós temos hoje? A igreja está querendo se tornar judia. Eles rejeitaram Jesus. Eles precisam conhecer o que nós conhecemos. Eles precisam entender que não é pela lei, é pela graça. Há muitos evangélicos hoje orando para que venha o terceiro templo. Templo de engano, templo de mentiras. Porque o nosso Salvador já nos veio. O nosso Redentor já está entre nós. Então a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Mas a igreja mística, ela precisa trazer os objetos, que eram sombras, foram necessárias, mas não é mais necessárias hoje. Nós não precisamos ter a arca, não precisamos candelabros, não precisamos andar como judeus, não precisamos cantar Yeshua, precisamos cantar Jesus. Ele é o nosso Senhor, Jesus Cristo. Mas até os nossos hinos estão se tornando hebraicos. E nós achamos lindo, mas não é lindo. O nosso Senhor se chama Jesus Cristo. É por Ele e para Ele. Então nós temos que tirar muitos misticismos que nós vamos caminhando e não estamos ouvindo a voz de Deus. Não estamos ouvindo a palavra. Havia muitos jovens naquele dia que estavam no templo, principalmente os filhos de Eli, filhos de sacerdote. Não é por ser filho de sacerdote que ouve ou consegue ouvir. Nós temos que estar atentos ao falar de Deus. Temos que conhecer a palavra. Diz que Samuel não entendia quem era o Senhor, porque ainda a palavra não tinha sido revelada. É interessante como pessoas nascem na igreja, se apresentam na igreja, se batizam na igreja, mas não conhecem Jesus. Nós estamos vendo uma geração que desconhece quem é Jesus. Na primeira faculdade, universidade que entra, apagam a sua lembrança de quem é Jesus. Porque não tem firmeza no coração. Não tem firmeza da onde é a sua salvação. Então qualquer historinha muda todo o contexto. E nós estamos vivendo o tempo do engano, o tempo que precisamos estarmos preparados, porque o engano ele está se levantando e ele vem com as suas falácias, com os seus ensinamentos. Efésios capítulo 3 diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens,
como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho. Paulo diz, olha, eu, judeu, hebreu, conhecedor da lei, entendi o mistério de Cristo. E entendi que meu povo rejeitou o que era graça e vive pela lei. Então eu agora sou ensinador dos gentios. Escrevo-lhe cartas para que eles entendam o mistério. Então toda a conversão acontece não por pressão, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. Quem está agindo em nossos dias? O Espírito Santo de Deus. Achamos que precisamos de grandes moveres de obras humanistas. O que nos move? Os moveres, as agitações. Mas não entendemos muitas vezes que Deus, Ele fala em particular. Havia 1000 jovens naquele lugar. E Deus vai falar com Samuel. E por que Deus vai falar com Samuel? Porque Samuel era oferta. Era entrega. Quando você entrega o seu filho, você está dizendo, usa ele. Usa o meu filho. Usa minha filha. Não permita que os meus filhos venham ser enlaçados pelas artimanhas do inimigo. Proteja minha casa. Guarda minha vida. A oração de uma mãe. A entrega de uma mãe. Então, Samuel era tudo isso. Sabe, muitas vezes quando nós conhecemos e temos um relacionamento com Deus, há uma tendência a nos tornarmos vaidosos, donos do entendimento. Primeiro livro de Reis, abra a tua Bíblia, capítulo 19, do versículo 4, diz assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então o anjo tocou e lhe disse, levanta-te, come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou e disse, levanta-te e come, porque será muito longo o caminho. O que nós temos que entender, que o caminho que nós estamos é longo. Não podemos nos deixar abater por nada. Pela depressão, pela opressão, pela tristeza, pelo engano. Não podemos nos deixar abater por nada. Come, bebe. Come e bebe o quê? É a palavra. Bebe. Água viva. Ela vai te manter de pé. Porque a caminhada é longa. É longo o caminho. As lutas, elas se levantam. Então, Elias, ele estava numa situação de olhar tudo o que estava acontecendo, e ele diz, olha, já basta. É melhor morrer. É melhor entregar a minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém. O que ele via no coração dele? Eu já fiz tantas coisas e nada adiantou. Há uma tendência que nós temos hoje é de achar que só nós restamos. Só nós ficamos. Só nós estamos nessa luta. Ou só nós acreditamos em Jesus. Então ali, ele começa agora a ser confrontado com a situação que ele estava vivendo. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou-lhe e disse, levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho.
E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou na caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Por que você está parado? Por que você está na caverna? A caverna é lugar escuro, lugar de bichos peçonhentos. E ele vai se refugiar na caverna. Muitas vezes na nossa caminhada, nós estamos tão cansados da luta, tão cansados do dia a dia, que nós queremos nos refugiar. Mas se refugiar numa caverna, se esconder. A depressão nos leva a lugares profundos, que se não for a mão de Deus nos estender para levantar, nós não conseguimos sair. Mas a ação do Espírito Santo de Deus, que trabalha, que nos busca, que nos chama, que nos tira dessa vontade de morte. Às vezes a pressão é tão grande que nós queremos exatamente morrer, parar. E Deus então vai falar com ele. Uma pessoa é muito importante. Sabe por que Deus vai falar com você? Porque você é importante para o reino. Às vezes nós queremos estar numa multidão, mas no meio da multidão, Deus fala com você. Ainda que seja numa multidão, o falar de Deus é individual. Eu lembro nós completamos 28 anos de igreja. E eu estava numa situação descrente, há 29 anos atrás, mais ou menos. E eu falei para minha falecida esposa: eu quero ir numa igreja agora, que eu sente lá no fundo. Eu chego 5 minutos depois que começou, e saia 5 minutos antes de acabar. Não quero contato com ninguém. Eu não quero ser conhecido em igreja nenhuma, e não quero que ninguém me conheça. Eu já era líder numa igreja, juntamente. E numa decepção, eu falei, mas sabia que precisaria estar na igreja. Sabia que precisava ouvir a palavra de Deus. E minha esposa falou, mas nós não podemos parar de ir na igreja. Eu muito decepcionado, falei, tá bom, vamos fazer assim. A gente chega 5 minutos depois, sai 5 minutos antes, e não quero conhecer ninguém. E eu fui na igreja, morava próximo à Vila Guilherme, e havia uma igreja naquele tempo que estava na televisão, do Edson Robustini. Era uma igreja que tinha 1000 pessoas. Eu cheguei no culto, sentei lá no fundo, fiquei quietinho. Só quero ouvir a voz de Deus. E o pastor Edson Robustini, ele sobe ao púlpito e ele diz, eu não sei porquê, eu vou contar meu testemunho mais uma vez. Eu já falei para Deus que eu não queria contar mais, mas hoje Deus está falando para mim contar o meu testemunho. Ele começa a contar o seu testemunho de decepções, que ele foi colocado para fora da igreja, ele e a mulher, por vaidades. E ele saiu com a Bíblia dele e começou um culto em uma casa. E aponta, a pessoa está aqui. E do nada ele fala assim, eu sei que você está aqui essa noite na mesma situação. Eu gostaria que você ficasse aqui. Mas Deus mandou te dizer algo. Seja você a igreja que você sonha. Seja você esse pastor de honra que você sabe que tem que ser. Seja você este homem íntegro que a igreja requer. E dali saí sabendo que Deus tinha falado comigo. Pastor Edson Robustini nunca ouviu esse testemunho, mas ele foi usado por Deus para falar comigo em uma multidão. Seja você a igreja de excelência. Dali nós saímos e começou-se a nossa igreja. 28 anos. Enfrentamos batalhas, enfrentamos lutas, enfrentamos decepções. Possivelmente eu decepcionei muita gente. Mas é isso. Às vezes você chega ao final de uma caminhada e acha que já terminou. E Deus diz, não terminou. Sai dessa caverna.
porque ainda o teu caminho é longo. Eu tenho muito para te usar ainda. Eu tenho muito para usar a tua vida. E Deus estava falando com Elias, ele numa decepção ali, porque ele pergunta: só eu fiquei, os outros profetas onde estão? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Deus disse-lhe: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas, diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Quando Deus fala com você mansamente: você é meu, eu te resgatei, eu paguei um alto preço por você, eu não abro mão de você, eu não abro mão da tua vida. Nós queremos que Deus se mostre no fogo, Ele não quer se mostrar no fogo. No terremoto Ele não quer se mostrar, mas Ele vai numa palavra mansa, aquela palavra que entra na tua alma, mansamente, e diz: você é meu, você é minha, eu te comprei, eu te resgatei, eu não abro mão de você. Essa chamada nos faz levantar. E ele diz: eu tenho sido zeloso. Às vezes nós somos muito zelosos, e por zelo demais nós não deixamos Deus trabalhar. Às vezes na educação dos nossos filhos, o nosso zelo excessivo não nos permite sentar e conversar com Ele. Eu gosto muito quando Deus fala com Jó. Quando Jó começa a interpelar Deus. Às vezes nós pensamos: não pode interpelar Deus. Pode sim. Às vezes eu me vejo sentando e perguntando para Deus: por que isto? Por que aquilo? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? E Ele vai dar as respostas, que muitas vezes nós não entendemos, ou não compreendemos em alguns momentos, mas Deus nunca deixa você sem resposta. Jó capítulo 37 diz assim, no versículo de número 23: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande em poder, porém ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens, eles não respeitam os que se julgam sábios de coração. Aqueles que se julgam sábios demais. Todas as vezes que a gente vem a um culto, a nossa humildade tem que ser: fala comigo, Senhor. Todas as vezes que eu subo ao altar, eu peço: Senhor, não permita eu falar da minha voz, da minha própria sabedoria. Eu quero ser usado por Ti. Fala àqueles que estão precisando ouvir. Não se julgue sábio demais. Então, a maior justiça de Deus é nos livrar das mãos opressoras. O mundo sendo sacudido. E muitas vezes nós não entendemos porque o mundo está sendo sacudido. Muitas coisas Deus está fazendo, não para converter o mundo, mas para que você não venha se perder. Muitas vezes nós pensamos: Deus quer converter o mundo inteiro. Não. Alguém precioso para Deus: você. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. É você
que Deus está olhando nessa manhã. É para você que Ele está movendo o mundo. É você que, muitas vezes nós não entendemos as perseguições, as lutas, o que acontece. Nós gostaríamos de estar vivendo em um momento de tranquilidade, mas parece que o mundo está sendo sacudido. E por que o mundo está sendo sacudido? Quando o povo vai para Israel, Deus diz: ouvi o clamor de um povo. E ele vai lá no Egito para ver se aquilo que estavam clamando era verdadeiro. Deus sempre ouve o clamor, mas Ele conhece o teu coração. Se realmente você quer sair daquela situação. E lá no Egito, o povo queria sair daquela situação. Moisés, ele começa a ensinar o povo que há uma terra prometida, que Deus estaria com eles, que eles são um povo de Deus. Então Deus começa a trabalhar para que o povo seja liberto. Êxodo capítulo 11, no versículo 5 diz assim: e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está de trás da mó, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Nós estamos vivendo o tempo da diferença. Não se junte com a multidão, porque Deus está separando os seus. Deus está olhando os seus. Mas há uma mortandade. Mas há tanta palavra maligna, há tanta briga, há tanta guerra. Não se meta. Fique fora. Deixe Deus agir. Deixe Deus trabalhar. Tudo está no controle de Deus. Ah, mas este homem... Deixa o homem. Não é problema seu. Não é problema meu. Problema de Deus. Deus está sacudindo o mundo, não para salvar o mundo, mas para preservar você, a sua casa, os seus filhos. Deus está agora olhando para o seu clamor. E quem age é o Espírito Santo, não é por força, não é por violência. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ainda que haja maravilhas, ainda que façam milagres, que tenham milagres, tudo isso faz parte. Mas por trás da cortina, a única coisa que interessa para Deus é o seu coração. É o seu coração. Não contamine o seu coração. Não permita contaminar seu coração. Algo que eu aprendi com Daniel. Daniel foi levado à Babilônia, um príncipe. Algo que Daniel assentou em seu coração. Não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Não se assentar, não se contaminar. Ele continuou príncipe no meio do caos. O que a igreja está sendo chamada? A continuar uma princesa no meio do caos. A continuar a noiva no meio do caos. Ah, mas em volta é um caos. Deus está te guardando, Deus está te livrando. E nesta manhã, Ele está falando uma voz mansa e suave. Filho meu, filha minha, dai-me o teu coração. Dai-me o teu coração. Não permita ninguém contaminar teu coração. Não permita ninguém roubar a tua fé, a tua confiança. Não permita nenhuma palavra do mundo para te contaminar. Algo diferente aconteceu no Egito da Babilônia. Na Babilônia era uma escravidão, sem opressão,
financeira. Muitos que foram para a Babilônia enriqueceram e passaram a amar o dinheiro e não ao Deus das bênçãos. E muitos não quiseram mais saber de Israel, de Jerusalém. Quando fala Jerusalém, representa a igreja. Hoje nós estamos passando o mesmo processo. Muitos se enriqueceram na Babilônia e se esqueceram da igreja. E preferiram ficar na Babilônia. Mas Daniel, ele não se permitiu contaminar. Não se contamine com o mundo. Tudo isso é passageiro. Desfrute do melhor. Desfrute do que Deus tem para nos dar. Mas não se deixe contaminar. Sirva a Deus. Continue ouvindo a sua voz mansa e suave. Eu dei a minha vida para que você tivesse vida e vida em abundância. Eu vim te resgatar. Você é meu. Você me pertence. Então nós temos que buscar em Deus, confiar em Deus, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Segunda carta do apóstolo Pedro, primeiro capítulo, no versículo 19 diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazem estar atentos, como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que vem de Deus, ele vem através do Espírito Santo de Deus. Quem atua é Ele. Deixe Ele te abraçar nesta manhã, porque nesta manhã Ele está dizendo: você nos pertence, você é meu, eu não abro mão da tua vida. Não fique no deserto, não fique na caverna. Venha comer a palavra, venha beber da água da fonte, porque a caminhada é longa, e nessa caminhada eu vou te usar muito. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa manhã. Fala que você está com desejo ardente em ouvir a voz de Deus, em saber que Ele deu a sua vida por você, e que ninguém vai roubar essa certeza. Que ainda que o inimigo use a pessoa mais influente desse país, não vai tirar o ensinamento da palavra do teu coração. Você tem que ir às universidades, os jovens, tem que se formar, mas não permita se contaminar. Não permita ser roubado. Não permita abrir mão da presença do Espírito Santo de Deus. Fale com o Senhor nessa manhã. Diga: Senhor, fala comigo, que o teu servo, a tua serva, ele está atento ao teu falar. Ministra o meu coração. Senhor, me dá o alimento que tira, Senhor, da caverna. Me dá o alimento que me faz caminhar. Me dá o alimento que me anima, que me levanta. Oh, Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, a cada indivíduo que está aqui nesta manhã. Senhor, eu tenho certeza que tu falaste a cada um de maneiras diferentes, mas tu falaste. Tu resgataste, Senhor, aqueles que estavam desanimados, aquele que estava triste, aquele que estava decepcionado. Senhor, eles são obras das tuas mãos. O inimigo não criou nada, o inimigo não tem nada, ele é usurpador de toda a criação de Deus. E nós somos filhos, co-herdeiros de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?
Louvado seja o Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória.